Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, 18 de setembro, vamos tentar explicar o que aconteceu ontem no Newton Santos, empate em 3-3, que trouxe fantasmas do passado, me fez lembrar até do fatídico jogo contra o Palmeiras, quando a gente tomou a virada de 4-3, né? Parecia até que a coisa estava até caminhando para esse lado, com direito ainda o VAR ter recomendado um pênalti a favor do Mirassol no final da partida. Felizmente acabou que o juiz não confirmou a penalidade, senão ia praticamente repetir o filme aí de um 4-3. Bizarro, né? Uma virada aí grotesca. Primeiro tempo muito bom do Botafogo, inclusive com os respectivos autores dos gols, né? Sendo importantes, né? Savarino, que está ainda em busca aí do seu melhor futebol, abriu o marcador. Depois o Cris Ramos fez seu terceiro gol com a camisa do Botafogo, depois daquela estreia, né, impactante contra o Juventude, num chute meio que torto do Alex Telles, e o Cris Ramos aproveitou ali, foi em gol de artilheiro mesmo, oportunista. Então até a sorte estava do nosso lado, né, no primeiro tempo. E depois o Álvaro Montoro, uma jogada iniciada pelo próprio Savarino, faz o terceiro gol, coroando aquele primeiro tempo ali dos sonhos, né? Porque a gente sabe que o Mirassol é uma boa equipe. O Mirassol, inclusive, disputa diretamente com o Botafogo vaga no G4. E naquele momento o Botafogo estava se igualando em 38 pontos com a equipe do Mirassol, mas passando à frente ainda pelos critérios de desempate, né? O Botafogo começou o jogo com 35 pontos, indo a 38, igualando e entrando no G4, deixando o Mirassol em quinto lugar. Ou seja, o cenário perfeito numa noite que apenas 6 mil e tantos botafoguenses foram e acreditaram, foram no Newton Santos prestigiar o time, né? Guerreiros, né? 6 mil guerreiros, que parecia, né, que seriam coroados aí pelos seus esforços, né, de enfrentar esse jogo depois de uma semana muito ruim do Botafogo, né? Se a gente pegar o recorte da semana, o jogo com o Vasco, empate e eliminação nos pênaltis, atuação horrorosa no Morumbi contra o São Paulo, ainda assim uma derrota pelo placar mínimo, e o jogo de ontem, né? É o recorte da semana nos 3 últimos jogos do Botafogo. E aí o Botafogo encheu a gente de esperança. Poxa, ainda dá para acreditar no trabalho do W. Ancelotti, atuação realmente muito convincente do Botafogo, um 3-0 ali, né? A grande discussão da televisão era se 3-0 já poderia ser chamado de goleada ou não, ou precisava fazer o quarto gol no segundo tempo para ser ali receber o carimbo de goleada. Ou seja, tudo uma festa, né? Álvaro Montoro brincou ali na comemoração, mostrou a cartinha do Coringa, depois ele explicou no intervalo que era uma broma, né? Que é uma brincadeira ali interna com um amigo dele, o Nico, né? Um amigo lá da Argentina, enfim. Ou seja, todo aquele cenário de tipo, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, né? Para a segunda etapa, a única mudança ali foi a saída do Danilo, que já tinha recebido um amarelo e que também voltou a sentir. E aí, até para poupar, né, por causa desses dois aspectos, entrou o Newton, que a gente sabe que não é o Danilo, beleza? Só que não dá para botar toda a culpa nesse momento em cima do Newton, e sim na total desatenção do Botafogo, né? Total, enfim, aí a gente vai ficar aqui enumerando aqui vários aspectos de como que o Botafogo em 15 minutos tomou o empate em 3-3. Primeiro gol, relâmpago, ele não tinha nem um minuto do segundo tempo. O Botafogo toma o 3-1, o que em tese não era para ser o fim do mundo, já que a partida ainda estava 3-1, né? Mas o Mirassol foi lá e começou a pressionar, o Botafogo nervoso, o Botafogo não conseguia trocar um passe, e era cenas de uma tragédia anunciada, porque a gente já imaginava, vai sair o segundo gol,
aí acontece o segundo gol, a gente já imaginava vai sair o terceiro gol, aí sai o terceiro gol. Então realmente pavoroso, né, o segundo tempo, especialmente os 15 primeiros minutos. Era o momento do Botafogo estar tranquilo na partida, tocar a bola, administrar, né, de repente buscar o quarto gol, colher os frutos do excelente primeiro tempo. Não, o Botafogo entrou em modo apavoro, né, em modo desespero, em modo salve-se quem puder, e os jogadores mais experientes, Barbosa, o próprio Marlon, né, não sabiam o que fazer com a bola. E aí nessa hora, claro, a gente também esperaria do treinador uma postura melhor. Que a gente já sabe que o Ancelotti demora a mexer no time, né? Mas uma postura de ir ali na beira de campo, berrar da maneira que desse, até porque eram só 6 mil torcedores, acho que daria para ele ser ouvido, né? E amarrar o jogo, segurar o jogo, aí remete a gente para as grandes tragédias do futebol, né? Me remeteu até o 7-1. Claro que é uma outra situação, mas o 7-1, o que a gente fala até hoje, a nossa derrota para a Alemanha na Copa do Brasil em 2014, é que faltou uma malandragem, faltou segurar, faltou alguém assim, porra, calma, vamos segurar essa porra. E ontem, né, guardadas as proporções, não era um 7-1, mas era um 3-3 se desenhando. E mesmo quando sai o 3-3, o Botafogo tinha ainda muito tempo, tinha meia hora de jogo, pelo menos, até mais, para colocar de novo o jogo, né, assumir as rédeas da partida e fazer o 4-3, por que não? E aí o Botafogo não consegue mais. Aí sim o Mirassol, que é a equipe de baixíssimo investimento, perto do Botafogo, a equipe era um confronto inédito, nunca tinha acontecido no Mirassol e Botafogo. A equipe pequena, né, diante do glorioso, tinha ali seus torcedores, né, empolgados com a campanha e tudo mais. O Mirassol amarrou a partida, não teve mais jogo. O Mirassol se satisfez com o empate, claro, tá perdendo de 3. Empata, fora de casa, quem não ficaria satisfeito? Mas, dependendo, se forçasse um pouco, teria virado a partida. Ainda teve esse tal lance aí do pênalti no final ainda. Tá certo que a arbitragem foi ruim, teve 2 lances aí que teriam sido pênalti para o Botafogo, né? Não marcados, mas isso não isenta a vergonha que foi o jogo e o todo, né? O todo. Quando o Ancelotti fala que no domingo lá no Morumbi, o Botafogo, os jogadores sentiram muito a eliminação, ficaram abalados, a gente questiona a posição do líder nesse momento. Se não era dar uma blindagem, né, aos jogadores, ao invés de dizer que os jogadores realmente estavam para baixo, né? O Ancelotti às vezes parece um cara muito, muito bonzinho, assim, muito educado, do bem. A gente cansou de elogiar ele, um cara inteligente, aprendeu português muito rápido, esforçado. Não estamos aqui para tirar esses méritos, né, essas características dele, mas talvez falte um punho mais forte num momento como esse, porque foi por muito pouco que o Botafogo foi eliminado pelo Vasco. De repente, se o time tivesse ali vibrado mais, tivéssemos ganho do Vasco. Eu comentei aqui no pós-jogo, o Botafogo foi para os pênaltis com o Vasco, parecia já a equipe derrotada realmente. Enquanto a gente viu o Vasco, a torcida do Vasco vibrando. O jogo de domingo com o São Paulo, patética a atuação. Ainda estão abalados. E ontem, quando o Botafogo tinha tudo para virar a famosa chavinha, confirmar no segundo tempo uma bela, importantíssima vitória para o time entrar no G4 e mostrar que esse final de ano vai ser do Botafogo brigando com tudo pelo G4. Não, o Botafogo é o seu próprio adversário e se entrega e, enfim, comete todos os erros possíveis. O Sérgio Santana, do Globo, trouxe informações do Textor, que o Textor também se irritou
com o segundo tempo do Botafogo, porém o técnico está prestigiado, e aí está prestigiado mesmo, não é nem modo de dizer, como a gente fala, né, que quando o técnico está prestigiado é porque está para cair. Porque o Textor, obviamente, né, e é opinião minha, não vai dar mais assinar embaixo que errou em colocar um técnico inexperiente, né? Que pode ter todas as suas qualidades, como eu acabei de falar, mas não tem vivência para mudar determinados panoramas de uma partida, como foi essa partida de ontem. Então o Textor dificilmente vai mudar o Ancelotti, a menos que o Botafogo entre aí numa espiral aí de derrota, sei lá, ou o próprio Ancelotti peça para sair, não sei. Muito improvável que vá haver aí uma nova demissão. E o ano muito difícil. O torcedor do Botafogo não está otimista, o torcedor do Botafogo está vendo a vaca ir para o brejo, né? Acho que essa é a melhor expressão aí. Sábado temos o jogo com o Atlético Mineiro, Atlético uma fase também horrorosa, recentemente também eliminado pelo seu maior rival, que é o Cruzeiro, um 4-0 agregado. Saiu o Cuca, entrou o Sampaoli, e enfim, panorama muito ruim do Atlético, mas o panorama do Botafogo também não é diferente, né? Aí saem as notícias de que o Botafogo Social não aceitou a entrada de um diretor lá da Eagle, ou seja, não está totalmente sanado, não está totalmente solucionada a coisa entre Eagle e SAF Botafogo, como a gente imaginava que estaria. Uma das coisas que o Textor elogia no Ancelotti é a forma que ele blindou os jogadores em relação aos problemas esses extra-campo. Mas, para a gente finalizar o vídeo, é o que eu já tenho falado aqui e que fica também me martelando, é a questão dos jogadores. Eles realmente queriam ou querem sair do Botafogo para jogar na Europa? Acho que em alguns casos sim. O caso do Almada, né? Acho que ele é um jogador que sempre teve na cabeça dele, quando estava lá em Atlanta, de que queria jogar na Europa, era um sonho dele, e aí vem para o Botafogo com a promessa de ir para a Europa. Beleza. O caso do Luiz Henrique é um pouco diferente. O Luiz Henrique estava no Betis, é convencido a voltar ao Botafogo, com a oportunidade de seleção, que acabou acontecendo, e depois também a possibilidade de voltar para a Europa, né? Mas o Luiz Henrique, quando chega aqui, se sente, até porque o país dele, diferente do Almada, se sente muito à vontade no Botafogo, o que é notório, porque ele, a todo momento ele está deixando isso muito claro, né? O Botafogo lança uma camisa nova e está lá comentando: quero minha camisa nova, não sei o quê, vou aproveitar que estou no Rio, vou comprar. Quer dizer, ele sai ali para o Zenit, mas por uma vontade do Textor e não dele próprio. Com o Jair a mesma coisa. O Jair, que se falou tanto antes dele vir para o Botafogo, ele não quer vir para o Botafogo, tal, tinha aquela fofoca, vocês lembram, né? E ele chega no Botafogo, super se adapta, gosta, adora, e quando vê, está sendo negociado para o Nottingham Forest. Não estou dizendo que seja uma tragédia para o jogador ir para a Premier League, né? Igor Jesus, exemplo aí, talvez o maior de todos, não é? Aliás, o Igor Jesus fez seus 2 primeiros gols ontem pelo Nottingham Forest. O primeiro jogo dele como titular, fez 2 gols, aí foi sacado no segundo tempo, que o time acabou tomando a virada e sendo eliminado lá da competição. Então, assim, eu me questiono muito, eu acho que vocês estão me assistindo também, dessa coisa da vontade do jogador jogar na Europa. A mais recente foi do John, né? A vontade do cara, teve uma primeira negociação, acabou não rolando, vocês lembram? Aí realmente ele estava com a cabeça ali mexida, fez aquele jogo com o Cruzeiro, foi mal, tal, mas aí ele vem às redes sociais e fala: não, eu refleti bem e quero ficar no Botafogo. Que a gente não sabe o quanto daquilo ali era verdade, o quanto que foi escrito ali, um ghostwriter, né, um empresário, ou alguém escreveu por ele: não, melhor botar isso aqui para não criar problema com a torcida, tal, né, botar panos quentes ali, né, que parte da torcida ficou chateada com ele.
E aí em seguida sai a negociação para o Nottingham Forest, né? O Textor vai lá, abraça o John lá no estádio, lá no Nottingham Forest, era o sonho dele. Isso eu acho que é um dos principais erros. A gente pode falar do erro da substituição do Arthur Jorge, é também um grande erro, né? A forma como a coisa aconteceu, Carlos Leiria, tampa buraco, depois Renato Paiva, não era o ideal, aí sai Renato Paiva pós-mundial, aí vem finalmente o Davi Ancelotti, mas assim, acho que mais até do que esse erro de planejamento, de troca de técnico e os meses que demorou até chegar o nome do Paiva, né? Porque alguns técnicos foram recusando, enfim, recusando dirigir o campeão da América e o campeão brasileiro, né? Para ver como que a coisa foi ainda mais dramática. Aí o Textor também não sabia se sonhava com uma grande grife ou se sonhava com um técnico indicado pelo scout, um cara que realmente pudesse ser o novo Arthur Jorge. Então nessa, nem lá nem cá, nem lá nem cá. Aí pegou agora a grife Ancelotti, mas não é bem né? É o filho. Mas acho que o maior erro que o Botafogo tem cometido é aquela frase do vender muito e comprar ainda mais. Porque por mais que para algumas posições o Botafogo tenha feito excelentes reposições, eu falei do Jair agora, veio o Caio Pantaleão, ótimo, né? Então o Botafogo em algumas posições a reposição funcionou, né? O próprio Danilo não é a característica do Gregory, mas enfim, né? Um volante que veio, a gente até considera o Álvaro Montoro, né? O novo Almadinha, tal. Mas na maioria dos casos, se a gente for analisar, a coisa não foi boa, né? O Arthur Cabral pro lugar do próprio Igor, enfim, o Arthur Reborn, né? Chegando e com as saídas de Júnior Santos, de Luiz Henrique, né? Jogadores de ponta. Então isso me aflige muito, essa coisa, porque o cara que está hoje no Botafogo, e vários demonstram sempre vontade de ficar no Botafogo, o caso do Matheus Ponte, que acabou de renovar até 28, acho que o próprio cara fica inseguro, assim, não, eu não quero sair, mas parece que querem que eu saia, vai ser bom para as finanças do Botafogo. Isso não é legal, essa mudança constante. Hoje o time do Botafogo, e aí a gente isenta um pouco esse trabalho, né, até aqui insatisfatório do Davi Ancelotti, porque também ele pegou um time que é um retalho, né, assim, peraí, cada hora sai um, pô, tá acabando a janela, tomara que não toque mais o telefone do Alessandro Brito, que não saia mais ninguém, né, aí tenta contratar zagueiro, não consegue, no futebol brasileiro. Ele tentou outro, também não consegue, tentou o terceiro, não consegue. Opa, conseguimos aqui o Gabriel Bahia junto ao Volta Redonda, tipo, quarta opção. Isso é preocupante, isso é preocupante. Pessoal, vai dar quase 20 minutos aí de vídeo, é aquele desabafo, né? Realmente não tô animado, tomara que no sábado o Botafogo reaja, precisa. Vergonha na cara, o tipo do jogo que era para ser uma grande festa, né? Reencontrar o Atlético Mineiro, nosso vice-campeão da Libertadores, num sábado, né? Era um sábado como esse. Então, vários fatores que eram para ser aí para um grande sábado, bom horário, né? Para a torcida aí com tudo. Provavelmente teremos aí um outro público muito abaixo do que a gente está acostumado aí ultimamente, porque não passa confiança e hoje o mental do botafoguense está lá no pé, beleza? Deixa seu like, comenta aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva. Tamo junto, valeu, pra cima.